Fala artesão, beleza? Meu nome é Danilo Sampaio e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o primeiro vídeo da série Novidades do Laravel 7. O assunto de hoje é Components Blade. Bora lá ver. A gente tem aqui um projeto Laravel rodando na versão 7. Eu simplesmente peguei a view Welcome, limpei ela, criei um HTML padrão aqui e coloquei o Bootstrap junto com uma div com margem 5 para todos os lados e um alerta do Bootstrap mesmo, só para a gente ter alguma coisa aqui no navegador para a gente visualizar. Se a gente atualiza aqui, ó, um alerta simples. Beleza, vamos ver como que funciona o uso do Component Blade aqui no Laravel 7. Como sempre, o Laravel facilita a vida e ele criou um comando no Artisan para a gente criar um componente, que é o PHP Artisan. Se a gente não lembrar de cabeça, a gente roda só o PHP Artisan e pega o comando aqui, ó, make component. Então vamos rodar ele, PHP Artisan make component, e ele vai chamar alert. Quando a gente roda esse comando aqui, o Laravel cria duas coisas para a gente. Uma pasta view dentro de app, que essa pasta é nova, pasta components dentro de views, que fica em resources. Dentro de view lá em app, ele cria outra pasta chamada components e uma classe dentro chamada alert. Essa é a classe que vai controlar o nosso componente. É nela que a gente vai fazer basicamente toda a regra do nosso componente. Ela tem um método construct, o construtor, e o render para renderizar o componente. Você pode ver aqui que ele já está chamando uma view, e é justamente lá na pasta components alert, e ele pôs aqui uma div em branco só para a gente ter alguma coisa. Beleza. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver como que usa um componente, o que dá para fazer com ele. A primeira coisa é criar o componente em si, e a gente já fez o primeiro passo, que é rodando o comando no Artisan. E o segundo passo agora é fazer o componente definitivamente, colocar as coisas que a gente quer nele aqui. O que a gente vai fazer é pegar esse alerta aqui e transferir para o nosso componente, para a gente componentizar o alerta. Beleza? Então, se a gente vir aqui atualizar o navegador, não vai ter nada. Agora, vamos importar esse alerta aqui na view Welcome para ele aparecer lá no navegador. Até porque, se a gente olhar aqui, ele está renderizando só a view Welcome e ela está vazia. Ela tem só a div com a classe M5 que dá margem em todos os lados. Beleza. Para importar um componente aqui no Blade, o Laravel facilitou a vida e ele criou um padrãozinho para a gente. O padrão é abre tag, x, tracinho, e o nome do componente, que nesse caso aqui é alert. E aí você pode fechar ele aqui mesmo, não precisa fechar na frente. E a hora que a gente atualiza o navegador, o componente está aqui. Legal, né? Vamos ver o que mais que dá para fazer com ele aqui. A primeira coisa quando você vai componentizar, que você se pergunta é, dá para passar dados para esse componente? Porque senão ele não tem muita utilidade, né? E sim, dá para passar dados por componente. O Laravel também fez isso para a gente e é uma forma bem simples. Você vai vir aqui no componente e vai criar um atributo ou variável, chame o que quiser, com o nome que você quiser. Então, poderia ser outra coisa. Aqui eu vou escolher text e aí eu vou passar o texto que eu quero aqui. Então, o texto do alerta. Beleza. Mas só fazer isso aqui não faz com que o texto mude aqui. Tem mais alguns passos aqui. O outro passo que tem é a gente vir aqui na classe do componente, criar uma variável pública para a classe com o mesmo nome que a gente criou aqui no componente. Nesse caso é text. Text. E a gente tem que chamar ela aqui no construtor. Beleza. Depois disso, a gente vai vir aqui no alert, no blade do componente e fazer o uso do text, passando aqui. É a mesma coisa de usar uma variável na view, como você já conhecia nas versões antigas do Laravel. Você vai interpolar aqui, passando as duas chaves e o nome da variável, nesse caso text. Então, só relembrando, a gente cria um atributo aqui onde a gente está chamando o componente com o nome que a gente quiser, passa a informação que a gente quer passar, vem na classe do componente,
cria uma variável pública e usa ela no construtor. Por fim, a gente vem no componente em si, lá no Blade, e faz o uso da variável que a gente acabou de criar, beleza? Lembrando, essa variável precisa ser pública, senão ela não vai funcionar. A gente vem aqui no navegador e dá um reload. O texto mudou aqui pra gente já, o texto do alerta. Aí, uma outra coisa legal que dá para fazer é passar dados do back-end para esse novo componente. Então, vamos supor que a gente teria uma variável aqui no front-end para usar, uma variável que vem lá do back-end, e a gente quisesse passar ela para o componente. Como que a gente faz isso? Vamos criar a variável aqui no back-end. Eu não vou criar um controller, tá? Eu vou passar direto aqui na rota, só para o vídeo ficar mais rápido. Então, eu poderia ter aqui uma variável message, uma mensagem qualquer, por exemplo, e passar aqui, ó, uma mensagem, ponto e vírgula. E aí, das versões antigas do Laravel, isso não mudou. Para passar uma variável para view, só passar um array, o nome da variável e o conteúdo dela, nesse caso é message. Beleza. Da mesma forma que a gente fez o text aqui, a gente precisa fazer para essa nova variável message. A gente precisa colocar ela aqui e captar a mensagem que vem da variável lá do back-end. Porém, se a gente deixar assim atualizar, ó, o que vai acontecer? Nada, porque a gente não fez a parte lá da classe. Lembra? A gente tem que vir aqui na classe, criar uma variável com o mesmo nome do tipo public message e usar ela aqui no navegador, no construtor, perdão. This message igual a message. Beleza. Quando a gente faz isso, o Laravel aqui identifica de onde está vindo esse carinha aqui. Só que se a gente atualizar, deixando dessa maneira, o que vai acontecer? Ele não vai identificar a mensagem em si. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo uso de uma variável. Quando a gente passa uma variável aqui, a gente precisa colocar os dois pontos. Lembra lá do Vue.js? Quem já trabalhou com Vue.js sabe. Esses dois pontos aqui ele também é necessário lá. Então o Laravel usou o mesmo padrão, só para facilitar. Para quem já conhecia, não muda muita coisa. Na hora que a gente atualiza aqui, a variável não vai aparecer porque a gente esqueceu de colocar ela aqui no componente. Então vamos supor que a gente viesse aqui e colocasse um parágrafo e a mensagem. Lembrando, esse message aqui não é o message que a gente retorna da view. Ele é o message que a gente coloca aqui no componente. Beleza? Então atualiza aqui, ele já pegou uma mensagem. Então, ó, lembrando, se a gente não colocar os dois pontos aqui, o que acontece? Ele entende como se fosse uma string. E ele não identifica uma variável, e ele coloca ela como se fosse uma string normal. Então, lembre-se sempre de colocar os dois pontos quando estiver fazendo o uso de variáveis. Beleza? A próxima coisa que eu quero mostrar aqui que dá para fazer com os componentes são o uso de métodos do componente. Como o alert agora tem uma classe, o componente tem uma classe, classes aceitam métodos. Então a gente pode vir aqui na classe do componente e criar um método. Por exemplo, names. Então vai ser um método que retorna um array de nomes. Beleza? Então vai retornar aqui, ó, Danilo, Ícaro e João. Como que a gente faz o uso desse método lá no componente mesmo? Como o método que a gente criou retorna um array, então a gente vai precisar de um for each para ele. For each names, ou seja, o nome do método aqui. Lembra, a gente colocou names aqui no método e a gente vai usar aqui como se fosse uma variável names, mas o Laravel já identifica que isso aqui não é uma variável, ele é o método que a gente criou lá no componente. As name and for each. E aqui a gente vai colocar alguns parágrafos também, só para ilustrar. Vou colocar uma classe diferente aqui, vai ter um bg danger, só para ver como fica. E a hora que a gente atualiza aqui, ele já identificou o array que o método do componente retorna e já mostrou na tela aqui para a gente. Se você estiver duvidando que isso aqui é o método, a gente pode passar parâmetros para ele, além disso. Então a gente pode vir aqui, ó, colocar o parênteses e passar, por exemplo, um outro nome, José. Aí a gente vem aqui na classe do componente, pega o parâmetro aqui, name, por exemplo, e coloca ele no array aqui para ele ser
passado para a gente. Aí a gente atualiza o navegador e o José está aqui também. Legal, né? Outra coisa que dá para fazer é trabalhar com os atributos do componente. Ou seja, trabalhar com a estilização do componente. O nosso componente alert aqui, ele está com um estilo só. Está com duas classes, que é alert e alert primary. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui mais algumas coisas, só que não chumbado, porque eu não quero que todas as vezes que eu chamar o componente tenha isso, eu posso vir aqui, onde eu estou importando o componente, colocar um class e, por exemplo, a gente vai por um BG Danger também, só para testar. Então a gente está passando uma classe aqui nesse componente que a gente está importando, BG Danger. Só que se a gente atualizar, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente precisa usar isso aqui e, como eu disse, é por meio de atributos. Como que faz isso? Como a gente já tem algumas classes aqui, a gente precisa de uma forma de mesclar essas classes padrões do componente junto com aquela classe que eu coloquei especificamente para esse componente que eu estou chamando aqui. Como que a gente faz isso no Laravel? O Laravel criou para a gente uma variável aqui que chama attribute e para ela ele criou um método que chama merge, de mesclar. O método merge ele recebe um array e nesse caso aqui vai ser um array de classes, class, onde eu vou passar todas as classes que eu quero que tenha aqui. Então, por padrão vai ter alert e alert primary. E ele já sabe que ele tem que fazer um merge com essa classe que eu estou colocando aqui, especificando para esse componente. Bora ver isso funcionando? Ele deu um erro aqui porque eu coloquei variável como attribute, e na verdade é attributes, é no plural aqui, ó. Beleza, ó. O que ele fez? Ele pegou o alert primary, e mesclou com o BG Danger. Vamos ver isso aqui, ó, no navegador. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. Esse é o nosso alerta, né? O nosso componente. Então, o que ele fez? Alert primary. Eu quero que seja padrão para todos os componentes alerts que eu usar. E para esse especificamente, eu coloquei o BG Danger. Quando eu faço aqui o class BG Danger e no componente eu dou um attributes merge e passo as duas classes padrões, ele já pega e merge com aquela que eu estou passando aqui no class. Beleza? Vamos supor que eu queira criar um outro alerta aqui, ó, que o texto dele vai ser diferente, texto desse outro alerta, a mensagem pode ser a mesma coisa, e na classe aqui eu não vou passar nada, eu vou passar como se fosse uma variável. Então eu vou passar um type aqui, poderia chamar outra coisa, tá? Poderia chamar, sei lá, estilo em português, eu não aconselho, mas poderia, tá? Mas vou chamar de type. E no type aqui, eu vou passar, ao invés de primary, eu vou passar o success. E aí o que eu vou fazer? De novo, eu vou vir aqui na classe, criar uma variável pública com o mesmo nome, usar ela no construtor, e eu vou vir aqui no blade do componente e vou usar ela aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o seguinte, eu vou passar, ao invés de alert primary, ele tem que vir sempre que eu chamar o componente. Então eu posso fazer assim, ó, ponto e o type lá que a gente criou. Ou seja, ele vai pegar aqui o type success e jogar na frente aqui do alert. Vai ficar alert success. E aí os alertas desse componente aqui vão ser verdinho, da cor verde. Atualiza aqui o navegador. Ele deu esse erro aqui porque eu esqueci que nesse primeiro componente meu aqui, eu não passei o type, tá? Então aqui vai ser primary, nesse aqui. Atualiza o navegador, beleza. Então o que ele fez? Esse primeiro componente aqui, ele juntou as classes lá do componente, usou o primary e mesclou com o danger. E esse segundo componente aqui, ele usou a success. Então se a gente inspecionar o elemento aqui, ó, a gente vai ver que ele tem o primary, que eu passei lá no type, e o BG Danger, que eu passei na classe. E para o outro componente, ele tem simplesmente o success.
Beleza? Então isso aqui dá bastante poder para a gente fazer muita coisa aqui com os componentes. Dá para ficar bem dinâmico. Além disso que eu já mostrei, os componentes também vieram com uma maneira de trabalhar com slots. Ou seja, eu passar mais conteúdo para dentro de um componente em específico. Então, por exemplo, se eu pegar esse segundo componente aqui, e fechar ele dessa forma, eu vou passar aqui dentro um strong, vai chamar isso um slot, beleza? Se eu vier aqui no componente, o Laravel já sabe, por padrão, quando eu faço isso, que ele tem um slot. Então é só eu chamar ele aqui, slot. Aí eu atualizo, ele já identificou aqui, isso é um slot. Coloquei alguma chave a mais aqui. Ele já identifica aqui que isso é um slot. Uma outra coisa legal que dá para fazer também é criar mais slots e colocar o nome que eu quiser para esse slot. Então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo aqui. Aliás, vamos pegar o de cima aqui, que ele não tem slot nenhum. E vamos fechar ele dessa forma para a gente poder trabalhar com slots. E a gente vai criar um slot aqui que vai chamar novo slot, ou new slot. Para chamar um slot novo aqui, eu vou usar de novo o x-slot. Eu vou dar um name para esse slot, new slot. E vou passar aqui, esse é o novo slot. E lá no componente, eu vou usar ele dessa forma aqui, new slot. A hora que eu atualizo, ele dá o erro, porque o segundo componente meu, eu não estou usando o new slot. Então, se eu colocar aqui também, ele vai identificar. Então, ele tem, resumindo, tá? Eu tenho dois componentes alertas, onde eu passo um slot padrão do Laravel, que eu não preciso pôr nada, ele já identifica que é um slot, que é esse cara aqui. Eu posso criar slots novos com o nome que eu quiser. Então, nesse caso, eu criei o new slot e passei ele aqui também. Só lembrando, sempre que eu criar esse cara aqui, se eu não passar um valor para ele, nos componentes que eu estiver chamando, ele vai dar aquele erro que a gente viu, que é esse erro aqui, supor que eu tirasse o new slot daqui. Ele vai dar esse erro porque ele não identificou a variável slot. E aí, o que a gente pode fazer para tratar esse erro? Pode colocar um interrogação null, que ele vai identificar. Se essa variável estiver definida, coloca o valor dela. Se ela não estiver definida, coloca null. E aí ele colocou null aqui. Então, no primeiro componente eu tenho um novo slot, no segundo eu tenho apenas o isso é um slot. Beleza? Outra coisa legal que dá para fazer com componentes é o que o Laravel chamou de inline component. O que é isso? Se eu der um PHP artisan make component help, você vai ver aqui que ele coloca aqui, create a component that renders a inline view. Ou seja, ele vai criar um componente onde ele vai renderizar a view do componente direto aqui na classe dele. Ele não vai criar um arquivo blade.php para esse componente. Isso é útil para componentes mais simples, tá? Se for um componente que é tipo um texto, por exemplo, uma coisa bem mais simples, eu não preciso criar um blade para ele. Eu posso simplesmente renderizar uma view inline. Então vamos ver como funciona isso. Vou criar aqui um menu, componente menu, inline, só para a gente testar. Então o que você pode ver aqui? Ele cria a classe do menu, mas ele não cria dentro de components o blade do menu. Por quê? Porque você vê aqui, ele já colocou para a gente, dessa maneira aqui que eu achei um pouco esquisita, um componente inline. Ele já está retornando aqui o HTML do componente, tá? Então, para fazer o uso dele é a mesma coisa. Eu posso vir aqui, colocar aqui em cima para ficar mais fácil de enxergar, e colocar x menu e fechar ele aqui. Beleza, a hora que eu atualizo, ele pegou aquela div inline do menu e renderizou para a gente com essa frase aqui. Então, para componentes mais simples, você pode usar o inline componente. O que mais que dá para fazer com componente? A última coisa que eu quero mostrar aqui no vídeo é o que o Laravel chamou de componente anônimo. Então, da mesma forma que eu posso criar um inline componente
onde eu não tenho o arquivo Blade dele, eu posso criar um componente anônimo e nesse caso ele é o contrário, eu não vou ter a classe dele, eu vou ter somente o arquivo Blade dele. Então para criar ele eu não tenho comando, eu vou ter que vir aqui, criar um novo arquivo, que eu vou chamar de sidebar.blade.php, um exemplo. E aqui eu posso jogar o HTML. Vou pôr só um parágrafo também. E vou chamar aqui de isso é um componente anônimo. Beleza? Da mesma forma, eu tenho que vir aqui e chamar o componente sidebar. E quando eu atualizo, o componente está aqui. Então, o componente anônimo também são para componentes mais simples e até componentes mais estáticos, que eu não vou precisar usar a classe do componente para fazer alguma alteração nele. Então, resumindo, tá, o vídeo. O que a gente aprendeu aqui? A gente aprendeu como criar um componente usando o comando do Artisan. A gente aprendeu a importar um componente aqui no Blade. A gente aprendeu a passar dados para o componente. A gente aprendeu a trabalhar com os atributos do componente, ou seja, o estilo do componente. A gente aprendeu a trabalhar com o slot padrão, que é o slot mesmo, e a criar novos slots para o componente. A gente aprendeu o que é um inline componente e a gente aprendeu também o que é um componente anônimo. Galera, então dá para fazer bastante coisa com os componentes novos do Laravel. Eu estou muito ansioso para fazer um projeto prático e usar esses componentes realmente na prática para ver como que ele funciona. Eu tenho uma suspeita de que com esses componentes a gente vai conseguir minimizar o uso de framework JavaScript e até mesmo JavaScript para algumas situações, como por exemplo consumir uma API. Eu não tentei ainda, mas eu acredito que dê para trabalhar tudo dentro da classe do componente e vai ficar um negócio bem bacana, beleza? Como você viu no vídeo, os componentes Blade vieram para ficar. Eu arrisco dizer que usando eles, você minimiza o uso de frameworks JavaScript tais como o Vue.js. Você pode ter visto no vídeo que ele abre uma possibilidade gigantesca de coisas para fazer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que ele seja útil para você. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, comentar se ficou alguma dúvida, compartilha com seus amigos e bora codar!